Estamos na Universidade Holística do Brasil, a sede aqui em Maria da Fé, nesse dia muito importante, dia da inauguração, e vamos conversar com o Dr. Francisco de Biasi. Dr. Francisco de Biasi é neurocirurgião, pós-graduado pela PUC do Rio de Janeiro, autor de vários livros, entre eles O Homem Holístico e Caminhos da Cura. Ambos da editora Vozes, foi agraciado com a medalha Albert Schweitzer de Ciência e Paz na Universidade da Suíça e o primeiro título de Gran PhD da América do Sul. É um prazer entrevistá-lo aqui no Itajubá em Foco, dentro da sede em Maria da Fé da Universidade Holística do Brasil. O prazer é todo meu. Doutor Francisco, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a conexão com o cosmos. Bom, para entender essa conexão, é necessário a gente fazer um pequeno preâmbulo para explicar o que é quântico e o que é holográfico. Hoje nós sabemos, a partir do desenvolvimento da ciência do século XX e do século XXI, que o universo é todo interconectado. Interconectado de uma forma dinâmica e instantânea. Tudo é conectado com tudo de forma instantânea. Isso é uma coisa que na física clássica se considerava impossível, na teoria da relatividade também. Mas a física quântica hoje comprovou exaustivamente a existência desse fenômeno que é chamado de não localidade. Sabemos também que a estruturação do universo é holográfica. O que quer dizer isso? É um sistema em que cada parte contém a informação do todo. Isso é possível de você reproduzir até experimentalmente nos hologramas que nós usamos hoje na nossa tecnologia moderna. A junção da física quântica e da física holográfica permitiu-se entender que o cérebro, o córtex cerebral principalmente, tem um funcionamento que se fundamenta na física quântica e na física holográfica. Esse funcionamento quântico-holográfico do sistema nervoso, ele permite que nós nos conectemos à estrutura quântico-holográfica do universo. Então, a nível dos neurônios, a nível microscópico, existe uma dimensão quântico-holográfica que está relacionada com a geração da consciência e da nossa memória, que é uma dimensão que é similar à dimensão da estrutura quântica holográfica da natureza, do universo inteiro. E então essas duas podem se conectar. E isso ocorre quando o cérebro se acalma. A gente comprova que quando você entra em estados profundos de meditação ou de oração, ocorre um aumento da sincronização dos ritmos elétricos cerebrais. A gente detecta isso no eletroencefalograma, nos mapeamentos cerebrais. Quando isso ocorre, esse aumento da sincronização, isso faz com que haja uma otimização do tratamento holográfico do cérebro, quântico holográfico. Então você faz uma conexão. Nesses estados, nós hoje cientificamente conseguimos detectar os indícios eletroencefalográficos, quântico-holográficos, daquilo que já vem sendo dito pelas tradições espirituais da humanidade nos últimos 6.000 anos. Coisas do tipo, assim na terra como no céu, como está na nossa tradição judaico-cristã, no Pai Nosso, tudo que está em cima é igual a tudo que está embaixo, o Pai está dentro de nós, tudo que está dentro é igual a tudo que está fora. Esse tipo de metáfora que vem sendo dita há milênios, hoje é comprovada cientificamente. Nós podemos hoje, com toda a nossa tecnologia moderna, computadorizada, mostrar que é possível essa conexão. Isso é a conexão do cérebro, da mente com o cosmos. Ou seja, aparentemente a humanidade perdeu muito do seu conhecimento. E pela tecnologia ela tenta provavelmente recuperar aquilo que ela perdeu. Por que essa perda? Isso foi uma coisa, de certa maneira, o que está acontecendo é uma coisa paradoxal.
todas as grandes civilizações, todas as grandes tradições filosóficas, espirituais, sempre colocaram a existência dessa conexão. Nos últimos 400 anos, depois do Renascimento e com o surgimento do método científico, houve uma espécie de revolta das cabeças pensantes daquela época contra aquela situação de que todo mundo que pensava diferente do que estava estabelecido pelo Estado, pela Igreja, acabava queimado na fogueira. Então, houve uma revolta contra isso e se estabeleceu, então, com a metodologia científica, uma visão de mundo, um paradigma essencialmente materialístico, que vem predominando nesses últimos 400 anos. E esse paradigma, que a gente chama cartesiano-newtoniano, porque ele nasceu com a filosofia cartesiana, que separou mente, corpo, homem do universo, e se cristalizou bem com o desenvolvimento da física clássica newtoniana. Tudo isso levou o homem ocidental a acreditar que ele era um acidente no universo, que ele estava isolado, que ele não fazia parte disso de uma maneira dinâmica e integradora. Isso é a causa de todos os grandes problemas que nós estamos vivendo hoje. Esse erro de percepção em relação à maneira com que nós nos situamos dentro do universo. Nós estamos passando por uma fase com problemas econômicos sérios de nível planetário. Estamos atravessando uma fase onde o clima passa por transformações drásticas. Estamos passando por um momento de grande aceleração no cotidiano das pessoas, através de informação, através da internet, através de tudo que nos acontece. Eu pergunto a você, que leitura você faz desse momento? É um momento de transformação do planeta? Tudo isso que nós estamos vivendo é uma consequência daquilo que eu estava falando. É uma consequência de uma visão de mundo, de um paradigma materialístico que sempre achou que nós poderíamos explorar de uma forma infinita a natureza, que ela se regeneraria sempre, e criamos então sociedades com tecnologias cada vez mais agressivas e sociedades também com cidades com sistemas sociais que são extremamente agressivos para a mente humana. Então nós hoje vivemos de uma maneira altamente estressada dentro de cidades que nos estressam continuamente, entendeu? Estamos destruindo o ambiente numa velocidade tão grande nos últimos anos que parece que se nos próximos 10 anos, olha, 10 anos está aqui pertinho, se nos próximos 10 anos não começarmos a reverter seriamente o grau de poluição ambiental que está ocorrendo e que está provocando um aquecimento global, daqui a uns 10 anos a vida começa a se extinguir no planeta. Você imagina o que é isso? O planeta começar a morrer, a vida começar a desaparecer e a espécie humana desaparecer junto. Porque hoje nós entendemos que nós somos parte do planeta. A ciência da ecologia que se desenvolveu nesses últimos anos, ela hoje cientificamente nos demonstra que existe uma inter-relação contínua, dinâmica, de ciclos, que são chamados ciclos biogeoquímicos, que permitem que as correntes da vida se processem. Se essas correntes são quebradas, as cadeias alimentares, tudo começa a degringolar. E nós estamos vivendo então uma época extremamente trágica nesse sentido. Ainda é tempo de reverter isso. Eu costumo pedir às pessoas até que assistam aquele vídeo que ganhou o Oscar de melhor documentário no ano 2007 e depois deu o prêmio Nobel ao Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, onde ele fez um levantamento no mundo inteiro da situação toda crítica que estamos vivendo e mostra algumas tarefas que nós temos que cumprir em 10 anos para poder reverter isso. De uma maneira geral, cada um de nós pode contribuir para isso. Basta que nós pensemos sempre naquela máxima ecológica. Pense globalmente, haja localmente.
se cada um de nós, na sua comunidade, agir localmente, passando para as pessoas a necessidade de impedir essa agressão ambiental, de lutar também politicamente para que na sua cidade as empresas que poluem o ambiente sejam multadas e sejam impedidas de fazer isso, e que os prefeitos tenham que cumprir determinações dentro da justiça com base no que hoje a ecologia mostra e que já existem determinações para isso. Se nós conseguirmos que as pessoas façam isso, em todos os lugares do planeta a coisa começa a reverter. Seria uma das maneiras de nós ajudarmos. Outra maneira é todo mundo começar a plantar mais, porque a destruição está imensa, né? Saiu agora o MINC que revelou que nós estamos destruindo um Pernambuco por mês na Amazônia. Isso é uma loucura, pô. A cada mês destruímos uma área do tamanho do Pernambuco. Então é preciso que essa consciência ecológica, que faz parte dessa conexão maior do homem com o planeta, do planeta com o cosmos, e que é uma rede dinâmica, e que é uma vida, isso é uma coisa viva. Nós fazemos parte de uma cosmogênese, nós podemos dizer até como médico que é uma embriogênese, isso, que começou lá no Big Bang há uns 14 bilhões de anos atrás e que vem se desenvolvendo, gerando matéria, vida e consciência. E nós somos, com a nossa consciência e com os nossos olhos, o próprio planeta, o próprio universo que se vê através dos nossos olhos. Nós somos aquela parte da evolução do universo que conseguiu tomar consciência de si mesmo. Seria extremamente estúpido você imaginar que 14 bilhões de anos de evolução para gerar isso tudo, para ser capaz de gerar essa consciência e a gente poder ver a beleza toda que é esse planeta, que é esse universo, que tudo isso fosse destruído por um erro de percepção, por causa da aplicação errada de uma visão de mundo que vem destruindo tudo. Acredito que até toda essa crise econômica que nós estamos vendo no mundo de hoje tem suas raízes nessa visão errada de mundo. Nós precisamos gerar sociedades, criar sociedades, civilizações que desenvolvam uma cultura de paz. E para isso é preciso que todo o dinheiro que está sendo gasto em armas e em drogas, que são os dois maiores negócios do mundo, segundo a Unesco, nós gastamos no planeta Terra hoje 2 milhões de dólares por minuto fabricando armas. Então você imagina quanto se gasta num ano fabricando armas. E são milhões de pessoas, cerca de 40 milhões nos Estados Unidos, cerca de 30 milhões na Europa, que vivem direto ou indiretamente da indústria armamentícia. Se a gente conseguir que isso seja revertido, e que todo esse dinheiro seja aplicado para uma cultura de paz, para alimentar as pessoas, para acabar com as doenças, para educar todo mundo, nós podemos viver uma vida feliz no planeta todo. Talvez a gente possa chegar àquele nível de consciência planetário que vem sendo dito há milênios pelas tradições. É isso aí. Doutor Francisco, muito obrigado. Se vocês quiserem mais um pouco desse gigantesco conhecimento, venham até a Universidade Holística Brasileira ter lições com esse grande mestre de sabedoria, doutor Francisco de Biase. Francisco, muito obrigado mais uma vez por sua entrevista. O Itajubá em Foco encerra agora. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela audiência. Não esqueça, faça o bem. Fazer o bem não faz mal a ninguém. Fique ligado.